visualizada na cena bonita que a gente vê daqui de cima. A casa de Deus, né? Sendo ocupada pelos filhos de Deus, aqueles que escolheram nessa noite estar diante da presença do nosso Senhor e Salvador num domingo como esse, no mês de aniversário da igreja, no mês onde nós vamos estar recebendo irmãos abençoados aqui na igreja, que vai fazer, com certeza, vai fazer com que possamos realmente celebrar diante da presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Hoje é noite de ceia, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 9, um texto conhecido, nós vamos ler do verso 14 em diante. Quem sabe até no final desse culto a gente tem aí a notícia ou informação a respeito, né, da campanha para conselho tutelar, mas o mais importante é que nós descansamos em Deus, né? Sabemos que Deus tem o controle de tudo e nada foge do controle do nosso Senhor e Salvador. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 14. Fica depois do capítulo 8, para ficar mais fácil aí para você. Quem achou, diga amém. Amém, então. Diz assim o texto: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que estão discutindo com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e esses, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz-o. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que isso lhe sucede? E disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas tu pode fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos expulsar? E ele lhe disse: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Feche seus olhos. Pai, entre mim e vós é o Espírito Santo de Deus. Que somente aquilo, ó Pai, que é proveniente de Ti, seja, ó Pai, ministrado ao coração da Tua igreja. Que, ó Pai, que o Senhor venha reter toda a distração, toda a conversa, ó Pai, paralela, tudo aquilo que venha roubar, Senhor, de nós a Tua presença. Ó Deus, Tu és bem-vindo neste local, Pai. Fique à vontade entre nós para curar, para salvar, para restaurar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quando eu estava meditando no tema da série que nós vamos iniciar a partir de hoje, no mês de outubro, veio muito ao meu coração uma música do Tiago Grulha, que vai estar aqui conosco no mês de outubro, que tem como tema Vai Amanhecer. E quem conhece a letra dessa canção, você vai ver que a melodia, inspirada pelo Espírito Santo, fala que na vida do cristão nós podemos até ter uma noite de tristeza, como diz o salmista no Salmo 30, verso 5, que a dor pode até durar uma noite, mas ele não termina assim. Ele diz: pode até durar, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós estamos iniciando hoje uma série que tem como tema Vai Amanhecer na nossa vida. Não importa a noite escura, não importa o quão longa seja essa noite, mas uma certeza nós temos, que vai amanhecer. E quando eu me reportei para esse texto da Palavra de Deus, dando continuidade a uma outra série que nós tivemos aqui, que falávamos sobre milagres, conhecendo um pouco da história, desse contexto que Marcos narra, Mateus e Lucas. Interessante nós entendermos que não são todos os milagres da Bíblia que são escritos por mais de um evangelista,
mas esse daqui é visto por um prisma diferente por cada evangelista. Marcos, nesse relato, foca muito na pressão que os discípulos estavam sofrendo em relação a algo que eles não puderam resolver. Lucas começa a demonstrar a aflição de um pai ao ver o seu único filho, e Lucas descreve, faz questão de mencionar, vendo o pai sofrendo ao ver o seu filho sofrer. Mateus foca na necessidade e na aflição desse jovem que padecia, e ele é tido como um jovem endemoniado, alguém que sofria de uma doença também, que levava ele a se ferir, a ter e perder todo o seu controle. E quando eu fui estudar o contexto dos 3 evangelistas, entrando nesse relato, nós vamos ver que Lucas faz questão de mencionar que enquanto Jesus descia do monte da transfiguração, juntamente com Pedro, Tiago e João, quando Jesus descia daquele momento onde ele conseguiu resplandecer ainda mais a glória de Deus, a ponto que quando ele chegou novamente lá embaixo do monte, as pessoas conseguiram contemplar a face do Senhor de forma ainda mais poderosa. Lucas faz questão de mencionar que Jesus descia do monte e ele encontrou esse episódio. Mateus faz questão de mencionar que Jesus entrava dentro daquele cenário agora e encontrou essa situação. E Marcos faz questão de nos mostrar no seu relato que Jesus percebeu de longe a necessidade daquela multidão e daquele pai. Mas o que nós precisamos entender é que esse texto nos leva a enxergar alguns tipos de enfermidades na nossa vida. Enfermidades pelas quais esse jovem estava passando. Nós precisamos entender que algumas enfermidades da nossa vida são de níveis espirituais. O texto relata aqui, Jesus fala claramente que ele era atormentado por um espírito maligno, surdo e mudo. Há enfermidades na nossa vida, irmãos, que médico algum consegue resolver. Há problemas na nossa vida que só Deus pode resolver. Mas também há relatos na Bíblia de enfermidades que são causadas por pecado. Quando Jesus cura aquele homem que estava à margem do tanque de Betesda há 38 anos, quando Jesus cura aquele homem, Jesus diz para ele: vá, não peque mais, para que nenhum mal te aconteça ainda pior. Há enfermidades na nossa vida que é de origem orgânica, porque nós não tratamos do nosso corpo como deveríamos. Mas o que eu quero que você entenda é que não importa qual seja a causa da escuridão na sua vida, no seu casamento, qual seja a ordem de problema profissional ou financeiro, uma coisa eu sei, que Jesus faz amanhecer toda a noite escura. Você não entendeu, irmãos? Jesus faz amanhecer, irmãos. E a garantia disso é que Ele mesmo diz em sua palavra, que Ele é por nós e nada será contra nós. Agora, alguns relatos importantes na nossa vida. Quem crê que vai amanhecer na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, no teu casamento, que essa noite escura está passando? Você crê, amados? Algumas coisas importantes que o texto nos mostra. O verso 14 diz assim: quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que discutiam, que pressionavam os seus discípulos. O primeiro fato que me chamou a atenção é que nós precisamos aplicar na nossa vida, se nós queremos amanhecer e experimentar o amanhecer de Deus, nós precisamos entender e aprender que nós não podemos permitirmos sermos pressionados acima das nossas forças. Perceba você que Marcos faz questão de narrar o episódio onde os discípulos estavam sendo espremidos, pressionados pelos escribas. Os escribas eram conhecedores de leis e eles decoravam 613 mandamentos. E para se tornar um escriba, ele tinha que conhecer na ordem crescente, descrescente os mandamentos e fora de ordem. Eles conheciam os mandamentos e por conhecer os mandamentos, eles queriam então pressionar os discípulos de Jesus, porque eles estavam diante de uma situação que não conseguiram resolver. Ali estavam os fariseus, o movimento mais importante da época de Jesus, também pressionando os discípulos. Estavam ali a multidão de pessoas curiosa esperando um resultado. E se não bastasse isso, a família daquele homem estavam esperando dos discípulos uma solução.
Quantas vezes na nossa vida, amados, nós somos pressionados pelas circunstâncias e deixamos que isso roube a nossa alegria? Permitimos que algo tire de nós a nossa essência e mude o nosso caráter. Quando nós não permitimos que alguém nos pressione, nós mesmos nos pressionamos. Nós mesmos cobramos de nós situações que sabemos que não éramos para sermos cobrados. Não a tal ponto de sugar as nossas energias e as nossas forças. E quando Jesus percebe isso, Jesus quer dar um basta nessa situação que estava espremendo os seus discípulos, que estava fragilizando os discípulos. Agora o que me chama a atenção é que essas pessoas que estavam pressionando os discípulos, os escribas, os fariseus, foram pessoas que não conseguiram resolver o problema daquela família. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a maneira mais fácil de eu tirar um problema da minha vida é eu transferir esse problema para o outro. E às vezes nós permitimos que as pessoas façam isso na nossa vida, que para diminuir o impacto do erro dela, ela aumente o nosso erro. Ela tira de cena o problema dela e coloca os nossos defeitos em cena, e às vezes nós aceitamos isso e nos entregamos à depressão, nos entregamos à fuga, fugimos, quando na verdade deveríamos dizer: não, o que você está querendo colocar sobre a minha vida? Você não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Era exatamente isso que estava acontecendo na vida dos discípulos. Os escribas não conseguiram resolver, os fariseus não resolveram. Por que eles estavam cobrando dos discípulos? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Somos cobrados por sermos crentes. Esses dias eu postei uma frase falando que devemos nos preocupar em colocarmos pessoas tementes a Deus nos órgãos competentes. Uma pessoa falou assim: mas você está fazendo preconceito. Onde já se viu colocar pessoas tementes a Deus? É só ser competente. Eu disse: se a gente conseguir unir a competência com o temor a Deus, nós vamos conseguir fazer a diferença. E às vezes as pessoas, por não conseguir temer a Deus, elas nos colocam como nós fôssemos errados, e nós aceitamos o erro. Quantas pessoas têm vergonha de ser crente? O que as pessoas vão falar de mim no meu serviço? Vão cobrar mais de mim porque eu sou crente. Quem diz que crente não erra? Quem diz que cristão não comete falhas? Olha os episódios na vida dos discípulos, irmãos. Só que eles erravam, mas eles estavam onde deveriam estar. Não permita ser cobrado por aquilo que você não pode suportar. E às vezes nós deixamos de enxergar o amanhecer na nossa vida porque nós permitimos que as pessoas aumentem o problema na nossa casa, aumente o problema na nossa vida. Por quê? Porque não percebemos que a maior forma que uma pessoa tem de esconder o fracasso dela é expor os nossos defeitos. Já percebeu isso? O pastor não me visita. Irmão, se você é carente demais a tal ponto, procura um psicólogo, porque eu não consigo morar na tua casa. Não dá. Minha esposa não faz isso. Irmão, você casou com uma esposa, não com um robô. Meu filho não... Calma aí, gente. Às vezes nós queremos cobrar demais e permitimos ser cobrados situações que não competem a nós. Então não permita ser cobrado por aquilo, irmãos, que não é justo. Sabe, as pessoas chegam e falam assim: posso fazer uma crítica construtiva? Dá um medo, irmão. Dá um medo. Posso fazer? Pode, claro. Aí você vai observar a vida da pessoa, nunca construiu nada na vida. Você vai receber uma crítica construtiva de alguém que nunca constrói. É a mesma coisa, você vai lá pedir ajuda para uma pessoa que está morando na rua: me ajuda a sair da situação que eu estou. Ele vai falar para você: fica aqui comigo sentado aqui, vamos pedir uns trocados na rua que está mais fácil. Nunca vai aconselhar você a trabalhar. Então, procure ouvir crítica de alguém que construiu, não alguém que só destrói, porque isso só aumenta a pressão na sua vida. Agora o que me chama a atenção é que esse cenário não termina assim. Os discípulos estavam sendo confrontados, a escuridão estava pairando, a multidão cobrando, a família cobrando, os fariseus, os escribas cobrando. Jesus então, o que ele faz? O texto diz que: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantado, correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas: o que está discutindo com eles aí? Sabe o que Jesus faz, irmãos, na nossa vida, quando nós estamos sendo pressionados por alguém que não tem
nenhum tipo de autoridade sobre a nossa vida, alguém que quer transferir para nós o peso. Olha o que Jesus faz, e é lindo, porque Jesus traz o amanhecer na nossa vida. Olha o que Jesus faz. Jesus entra e chega lá diante dos escribas e fala: o que você está discutindo aí com os meus discípulos? E Jesus é lindo por causa disso, irmãos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, Jesus estava orando no meio do monte. Ele sabia que a hora da sua morte chegara, e ele estava orando. De repente chegam os soldados para prender Jesus. Vocês conhecem a história? Quando os soldados entram ali e então perguntam onde está ele, os discípulos chegam na frente e diz, né, se colocando na frente, na linha de ação. Jesus, que estava lá no meio do jardim orando, sai e diz: eu sou ele. Nele vocês não vão tocar, não. Mudando, parafraseando, é comigo que vocês têm que tratar. É isso que Jesus faz na nossa vida quando nós estamos sendo pressionados. Jesus estava ali agora. Quando ele vê aquela multidão de escribas, Jesus chega diante dos escribas e diz: por que vocês estão discutindo com eles? Quem são vocês para discutir com os meus discípulos? Vocês conhecem os 613 mandamentos, vocês leem a Bíblia, vocês leem e releem, e a Bíblia testifica de mim, mas vocês nada sabem de mim. Vocês ainda não me encontraram na Bíblia. Vocês conhecem a parte técnica dos seus mandamentos, e vocês estão discutindo com eles. Há uma passagem da Bíblia que Jesus fala: eles estudam, me procuram e não conseguem me achar. Porque é assim que eram os fariseus e os escribas. Conheciam a lei, conheciam a Torá, conheciam o Pentateuco, mas não conseguiam entender que toda a liturgia, todo o contexto, toda a narrativa apontava para Jesus. Jesus estava falando: você lê, não sabe nada, está querendo discutir com eles? É isso que Jesus faz na nossa vida, irmãos. Quando Ele vê que estamos sendo aprisionados pela escuridão, sufocados, Jesus chega diante de nós e diz: eu sou por ti, nada será contra vós, nenhuma arma forjada vai prosperar. Você consegue entender que vai amanhecer? Salmo 46: eu sou o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, não deixarei vacilar os seus pés. É isso que Jesus faz, irmãos. Então Jesus, quando Ele percebe, então não permita ser sufocado, chama Jesus para entrar em cena, permita que Jesus entre na sua vida, permite que Ele tome todo o controle daquilo que está acontecendo. E olha só, a segunda lição, verso 16 diz que Ele perguntou aos escribas o que eles discutiam com eles. A multidão respondendo disse: mestre, trouxe teu filho. Conta o episódio daquilo que estava acontecendo. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? Que os escribas, eles poderiam ter uma autoridade sobre um determinado ponto, mas sobre a vida dos discípulos, ele não tinha autoridade nenhuma. O que Jesus nos ensina, amados, é que o seu patrão tem uma autoridade sobre a tua vida, o teu pastor tem uma autoridade, o teu líder tem uma autoridade sobre a tua vida, teus pais, o teu esposo, mas a maior autoridade é constituída por Jesus. E nenhuma pessoa, por mais capacitada que ela tem, ela pode te sufocar, pode te espremer acima daquilo que Jesus permite. Jesus é a nossa maior autoridade, e quando nós reconhecemos isso, nós nos envergonhamos de sermos quem realmente Cristo quer que nós sejamos. Nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas vão falar, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pela noite, amados, porque nós cremos que nós temos uma cobertura. Perceba você que os discípulos foram salvos porque eles tinham uma cobertura espiritual, e nós precisamos ter essa cobertura na nossa vida, seja uma cobertura constituída por Deus, por líderes que Deus constitui, por família, mas principalmente uma cobertura que o próprio Senhor quer realizar na nossa vida. Só que às vezes a gente não permite ser coberto por Jesus. A gente vai viajar, não pede para Ele direcionar a nossa estrada, nosso caminho. A gente vai fazer um estudo, vai fazer uma prova, a gente não pede para Jesus nos cobrir. Nós entramos num bairro novo, numa casa nova, não pedimos para Jesus nos proteger naquela casa. E é isso que eu aprendo aqui, que Jesus, Ele quer nos cobrir de todas as circunstâncias. Terceira lição,
que diz o verso 17, quando Jesus começa dizendo: Mestre, trouxe-me o teu filho, trouxe o meu filho, que um espírito mudo, que tem um espírito mudo. Olha só, o que esse texto está dizendo: nós precisamos fazer algo para os necessitados. Os escribas estavam ali, os fariseus estavam ali, a multidão estava ali, os discípulos estavam ali, mas o homem continuava necessitado. Ninguém estava preocupado com a vida daquele homem. Os escribas estavam preocupados em discutir com os discípulos. A multidão estava preocupada em pegar uma falha de Jesus. Os discípulos estavam preocupados em querer devolver os argumentos para os escribas e fariseus. E a situação daquele homem não mudava. O que Jesus nos ensina é que, mesmo diante das pressões da nossa vida, nós não podemos nos permitir de fazer algo para alguém. Estava todo mundo ali em volta do seu problema, mas havia um problema muito maior. O problema dos escribas era um debate. O problema da multidão era uma curiosidade, mas o problema daquele pai era um filho que estava sendo destruído por Satanás. Às vezes nós permitimos na nossa vida que os problemas tapem a nossa visão das pessoas à nossa volta. Ficamos tão focados no que nós não temos, que esquecemos que tem gente pior do que nós do nosso lado, irmãos. E Jesus faz questão nessa situação de mostrar que, mesmo diante do cenário que Jesus estava vivendo, vendo a situação dos discípulos, Jesus se preocupou com aquele pai. E nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente se preocupa demais, né? Nos preocupamos demais. Meu trabalho, fica o dia inteiro em casa falando do trabalho e não percebe que tem um filho dentro de casa que está sofrendo na escola por bullying. A gente fica tão preocupado porque a gente não tem dinheiro para gastar, para ir comer fora, que nós não percebemos dentro da nossa casa que a nossa mulher ou nosso marido está passando por problemas emocionais. Nós ficamos tão focados na pressão que nós estamos vivendo no ministério, que nós não percebemos que tem gente lá fora, irmãos, precisando ouvir falar de Jesus. Então Jesus faz questão de nos mostrar que não importa as pressões que nós estamos vivendo, nós precisamos ter um olhar daquilo que está acontecendo à nossa volta, se nós queremos que o amanhã chegue na nossa vida. Não fique alheio às coisas que estão acontecendo à sua volta, mesmo que você esteja precisando de algo. Quarta lição, verso 19: e respondendo ele disse, Jesus falando, né, porque no verso 18 diz: e este, onde quer que apanha, falando, o pai falando, despedaço ele, espuma, arranja os dentes, vai definhando. Aí no verso 19, e ele respondendo lhe disse, Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze até aqui. Sabe qual é o outro problema na nossa vida? Que a gente não percebe que diante das nossas frustrações, nós estamos frustrando Jesus. Já parou para pensar? Você está frustrado e você não percebe que, além da sua frustração fazer mal para você, isso está ferindo Jesus? Jesus vai dizer: ó geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vós e vós continuareis ainda perversos? O que Jesus estava dizendo? Até quando vocês não vão ter fé suficiente, mesmo me ouvindo falar? Até quando vocês vão ouvir cultos e pós-cultos e vão continuar murmurando? Até quando vocês vão continuar deixando de acreditar, de orar na transformação? E se não bastasse isso, até quando vão continuar sendo perversos? Na versão original, Jesus estava falando para os escribas e fariseus, porque eles estavam mais preocupados com a religiosidade, em disputar o poder, do que se preocupar com uma alma. E às vezes nós somos assim, perversos, egoístas, egocêntricos. E Jesus está dizendo para nós: não deixe a sua frustração, a sua decepção tirar de você a fé, porque a incredulidade, a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que interessante, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala que aquele que crê verá a glória de Deus. Só que o problema dessa geração de hoje é que eles querem primeiro ter a glória para depois ter fé. Deus, primeiro abre a porta. Deus, primeiro dê o vaso, dê a vasilha. Meu Deus, prepara, depois eu creio. E o que Jesus está dizendo, não. Se creres, verá a glória de Deus. E nós precisamos entender, amados, que ainda que a noite seja escura, Jesus está conosco. O problema é que nós estamos de noite cantando. Ao invés de noite nós cantarmos o hino da vitória,
nós estamos à noite cantando o hino da murmuração. E eu já falei aqui, quando você murmura, você glorifica o diabo. Quando você agradece, você glorifica a Deus. Então aprenda, mesmo diante da noite escura, entender que Deus está na tua vida. O problema é que a gente acredita e aí de repente dá aquela escurecida. Sabe quando você está no meio do dia? Você está no meio do dia, de repente forma aquela nuvem, escurece, já viu? No meio do dia, uma chuva. Então a gente estava indo bem, de repente aquela nuvem escura, a gente já começa, Deus esqueceu de mim. Vou chutar o balde. 5 horas da tarde, está escuro. 3 horas da tarde, aí. Tava até agora, estava bom, piorou. Só que a gente se esquece que a chuva vai embora, que aquela nuvem passa. E depois, o dia volta novamente. Então Jesus está dizendo para nós, geração incrédula, até quando? Eu falo uma coisa, você faz outra. Você ouve uma coisa e entende outra. Você determina uma coisa na sua vida que você vai fazer, daqui a pouco você esquece daquilo que você fez, que prometeu. A sua frustração, amados, fere Jesus. Jesus disse, até quando vos sofrereis? Até quando vos sofrerei por causa de vós? Sabe aquele dia que você fala assim em casa, não quero saber de culto mais não, ninguém me ama, tô sozinho. Você fere Jesus. Quando você fala assim, não quero mais saber de nada de Deus, não vou parar com esse negócio, você frustra Jesus. Então não permita que a sua frustração cause um abismo maior na tua vida, que um abismo chama outro abismo. Creia que vai amanhecer na tua vida. Quinta lição, não ignore a presença de Jesus. Olha o verso 20 que diz, e trouxeram então o menino, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Olha que interessante, amado. Nem o diabo, nem o espírito imundo, nem os demônios consegue ficar inerente à presença de Jesus. O texto diz que quando Jesus se aproximou, olha o que o texto diz, quando trouxeram o espírito, ele se agitou com violência. E às vezes nós estamos diante de Jesus e não conseguimos perceber a presença de Jesus. Até o demônio consegue perceber, e às vezes os filhos não conseguem perceber. Você consegue enxergar isso? A geração caída consegue perceber, e a geração separada, santa, não consegue às vezes entender que Jesus está presente. Vira para a pessoa que está perto de você e fala, Jesus está presente. Sabe quando nós não percebemos a presença de Deus? Quando nós estamos no culto mascando chiclete. Ainda coloca o chiclete debaixo do banco ainda. Quando a gente está no culto, olhando o celular, vendo quanto foi o jogo. Quando a gente está no culto, preocupado com o que a gente vai comer depois. Quando a gente está no culto diante de Deus, a gente está fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção no culto, irmãos. É ficar inerente à presença de Jesus. E às vezes nós cometemos essa falha, nós chegamos dentro da casa de Deus, nós nos reunimos em família diante da presença de Deus, como se nós estivéssemos dentro de um teatro, como se nós estivéssemos assistindo uma apresentação, uma palestra, quando na verdade nós estamos ouvindo o próprio Deus. Então nós precisamos, amado, não desperdiçar a presença de Deus. Já falei isso para vocês, quando você chegar na casa de Deus, agradeça pelo privilégio, que tantos que estão nos leitos hoje, pedindo para Deus a oportunidade de sair da igreja logo, de sair do hospital logo para voltar a cultuar a Deus, e você está aqui. Quando você chegar na casa de Deus, não fique preocupado com o horário, não fique reclamando do calor, não fique reclamando de quem não veio. Aproveite a oportunidade, se entregue a Jesus. Obrigado, Jesus, glorifica. Se os demônios se estremecem, se eles se agitam, o povo de Deus tem que adorar, tem que se extravasar, tem que se dobrar aos pés dele e dizer, tu és Senhor. Nós precisamos, como igreja, amados, nos despertar. Se nós queremos viver o amanhecer na nossa vida, nós precisamos enxergar que Jesus se faz presente em cada ajuntamento, que Ele se faz presente onde 2 ou 3 estão reunidos. Por isso o mundo lá fora odeia a igreja, porque dentro da igreja Jesus se faz presente, e nós não podemos ficar inerente a essa presença. E o texto vai continuar nos mostrando o que Jesus quer nos ensinar, a 6ª lição. O texto continua dizendo, mas nós precisamos entender que quando Jesus pergunta àquele pai, no verso 21, quanto tempo há que isso acontece? E ele diz, desde a infância. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? Que nós precisamos entender a origem
da noite escura? Qual é a origem do problema? O que é isso? É um eclipse? O que é isso? É horário de verão que começou agora? O que é que está causando essa noite escura na minha vida? Jesus vai perguntar ao Pai. Desde quando acontece isso? O problema é que a gente às vezes quer que amanheça na nossa vida. Nós queremos tratar a causa, mas não o efeito. É como você dar um remédio para dor para alguém que está com uma doença grave. Você vai tratar a dor da pessoa, mas a doença não. Nós precisamos tratar o efeito daquilo que leva à escuridão na nossa vida e a noite que não acaba. Então Jesus está nos ensinando que diante das noites nós precisamos pedir a Deus discernimento. Discernimento, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Será que é pecado? Será que é pecado que virou um objeto de estimação, que eu não consigo largar? Será que isso é incredulidade? Será que isso é orgânico? É alguma coisa que o meu corpo está precisando? O que será que é? Deus, me dê discernimento. Essa depressão é espiritual? É orgânica ou é emocional? Se for emocional, eu preciso mudar meu estilo de vida. Se for orgânico, eu preciso adquirir algumas vitaminas. Se for espiritual, eu preciso me dobrar ainda mais, me render ainda mais diante de Jesus. Esse problema no meu casamento, por que é? Será que esse problema é somente porque eu sou uma pessoa chata, ou porque ele é uma pessoa chata, ou porque alguma brecha eu dei no meu casamento? Essa situação que eu estou passando, esse problema que não termina, será que não é uma coisa que eu causei, que eu preciso consertar? Será que é falta de perdão? Será que é o ódio que eu carrego por alguém? Será que é um pecado que eu ainda não confessei a alguém? Será que é uma inércia espiritual da minha vida? Deus, me dê esse discernimento. Me dê discernimento. Por que esse problema não sai da minha vida? Por que não amanhece? E Jesus, ele pergunta ao Pai, fala, ele é assim desde a infância. E ele já tinha procurado ajuda com os escribas, com os fariseus, com os médicos, até com os discípulos. E Jesus vai perceber e vai fazer o diagnóstico na vida daquele homem e na vida daquela família. Então nós precisamos, amados, se queremos que amanheça na nossa vida, nós precisamos começar a pedir para Deus discernimento, e Deus vai mostrar onde você está falhando na tua casa, como marido, como esposa, como pai, como filho. Se você não consegue discernir sozinho, procure alguém. Se abra com um pastor, com um presbítero, com um obreiro, busque ajuda, mas não fique sofrendo sozinho. Busque discernir aquilo que está acontecendo na sua vida. Passa ano, muda o calendário, muda a folhinha, a sua vida não muda, alguma coisa está errada. Se você está indo por um caminho e não está dando certo, você está rodando em círculo, muda. 7ª lição, o texto vai dizer aqui, Jesus chega diante dele, pergunta, daí diz, verso 22, e muitas vezes esse espírito tem o lançado no fogo, na água para destruir. Se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de mim. E Jesus disse, se tu podes, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. Sabe qual é a 7ª lição para amanhecer na nossa vida? Aprenda a admitir a sua humanidade. Não esconda as suas fragilidades. O problema é que nós muitas das vezes queremos mostrar algo que não somos. Lembra daquele comercial daquele shampoo Denorex? Parece, mas não é. Às vezes nós queremos ser o que não somos, irmãos. Esse pai poderia falar assim, eu creio, mas na verdade ele não cria. Afinal os discípulos não conseguiram resolver, os escribas, os fariseus. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele fala, me ajuda na minha incredulidade. Jesus ama a sinceridade, irmãos. Eu já falei para os irmãos numa pregação aqui, o que Jesus voltou para Tomé? Logo após a morte de Jesus, ele reaparece para os discípulos. Tomé não estava naquela sala. Ele então se mostra aos discípulos, e novamente, depois de alguns dias, ele aparece novamente, só para voltar, porque Tomé estava ali. Sabe por quê? Porque Jesus gosta de Tomé, porque Tomé é sincero. Quando Jesus mostra para Tomé que ele estava vivo, mas Tomé tinha falado para os discípulos, eu só acredito se eu tocar nas feridas. Ele foi sincero. Tem gente que crucifica Tomé, né? Tomé é fé que nem Tomé. Tomé foi sincero, eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu ver. Eu não tenho fé, Deus, mas me ajuda. Eu não consigo fazer, Jesus, mas me ajuda. Aquele pai estava dizendo para Jesus,
me ajuda na minha incredulidade, o que eu tenho é pouco, eu já estou sofrendo tempo demais, e a minha fé não é suficiente, os seus discípulos não resolveram, mas ele foi sincero, e o problema é que nós não somos sinceros com Deus, a nossa família está destruída, a nossa casa está de ponta cabeça, e a gente está andando como se tudo estivesse bom. O que os irmãos vão falar de mim? Eu pedi a oração? Eu vou no apelo? Imagina que eu vou no apelo da igreja, o que as pessoas vão falar de mim? Eu sou isso, eu sou aquilo. Imagina que eu vou pedir ajuda para falar do meu filho, da minha filha, todo mundo acha que ele é santo, que ele é perfeito, que ele é o melhor dos melhores. Continua assim para você ver, escondendo os defeitos, as fragilidades da sua vida. Então Jesus nos ensina a ser sincero, amado. Não importa se você tem falha, se você tem falha, não esconda a fragilidade. Pastor, eu não estou vindo porque eu estou fraco mesmo. Eu não consigo gostar daqueles irmãos. Seja sincero, para de esconder, ficar fugindo dos problemas. Melhor admitir do que ficar vivendo uma vida de alguém que você não é. Então esse texto nos ensina isso. Aquele homem mostrou a sua humanidade. Nós precisamos viver a nossa humanidade. Nós precisamos mostrar realmente aquilo que realmente somos para Jesus. E a 8ª lição, Jesus vai dizer, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Verso 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, ou seja, se aproximava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. 8ª lição aqui desse texto, não espere alarde na sua vida. Jesus ali está conversando com o pai. Quando Jesus percebe que a multidão estava vindo para ver o que ia acontecer, se fosse hoje, o que a gente faria, irmãos? Vamos ligar o Facebook agora, liga a câmera aí, que agora vai ter um show aqui de libertação. Jesus faz um milagre antes da multidão chegar, sabe por quê? Jesus não está preocupado com alarde, irmãos. Jesus não está preocupado com holofote. Jesus quer curar, libertar e salvar. E às vezes a nossa vida não anda porque a gente quer demais o holofote para nós. Nós queremos demais as luzes. Então a gente vai fazer uma coisa, a gente quer notificar para o mundo inteiro o que a gente fez. Nós vamos orar para uma pessoa, a gente sai falando para a igreja toda, para o bairro inteirinho o que a gente fez na casa da pessoa. Com Jesus não é assim não. Jesus está muito mais preocupado em sarar, em libertar aquele filho, do que esperar a multidão para ver. O que ele faz rápido ali, só na frente do pai e dos discípulos. Então eu aprendo aqui que eu preciso entender na minha vida que eu não preciso de alarde para as coisas acontecer. Eu não preciso que ninguém me bajule. Eu não preciso que ninguém comece a querer fazer reuniões para 50, 60 pessoas. É ali no pouco que eu vou ver Jesus agir na minha vida. Às vezes a gente fala, eu não vou na escola dominical, não, tem pouca gente. É justamente lá talvez que seja o dia que Jesus vai te curar de alguma coisa. É naquela reunião de segunda-feira, é naquele trabalho das 15 horas da tarde, é naquele culto doméstico com 3 pessoas na tua casa. Então nós precisamos não desperdiçar, amados, as oportunidades que Deus nos dá. Para de se preocupar com holofotes, para de se preocupar com glamour. Não fique esperando isso também dos outros. E nós vamos enxergar aqui que aquele demônio então lança aquele jovem no chão e nos ensina aqui a 9ª lição. São só 10, irmãos. A 9ª lição, qual é? Logo diz o texto, Jesus, vendo que a multidão concorria com ele, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que todos diziam, estava morto. Sabe qual é a 9ª lição aqui? Não se deixe levar pelas aparências. O texto vai dizer que todo mundo viu o menino e disse, está morto, morreu. Aquele que veio para salvar agora matou o menino. Às vezes nós não vemos a vida nossa melhorar e amanhecer porque nós nos deixamos levar pelas aparências. Se a multidão aqui tivesse se deixado levar pelas aparências e os próprios discípulos, amado, Jesus teria sido apedrejado. Não deixe ser levado pelas aparências. Tem gente que não consegue mudar, não consegue enxergar o amanhecer, porque ele é rápido demais para ver aquilo que ele quer ver. E às vezes ele se deixa levar por uma falsa ilusão. Então ele vê, aquela história, o marido chega em casa meia hora mais tarde, ao invés de ele pensar assim, coitado, está fazendo hora extra, para dar um
conforto melhor para minha casa, já fica, meu Deus, deve estar com alguma lambisgoia nessa hora aqui, meu Deus, deve ser aquela lá de sempre. É sempre assim, começa a amaldiçoar o coitado, chega em casa cansado, já leva um esfrega. É a mesma coisa com a mulher também. A mulher chega em casa, não faz a comida, o marido vem, coitado, às vezes está cansado, né? Não quer nem esperar, se deixa levar, ver a mulher deitada lá, mas que coisa feia, pouca vergonha, dormindo 9 horas da noite, né? E a coitada lá morrendo de dor. Então não se deixe levar pelas aparências. Às vezes nós somos assim como igreja, né? Começamos a julgar o pregador pela aparência, começamos a questionar a igreja pela aparência, e somos enganados, irmão, porque as aparências enganam. Enganoso é o coração do homem. Então não permita ser iludido. Jesus não veio para matar aquele jovem, Jesus veio para curar, para libertar aquele jovem. Nós precisamos esperar o resultado final antes de tomarmos qualquer razão ou qualquer veredito na nossa vida. Não ser precipitado. E a 10ª lição, Jesus levanta aquele menino caído, e levanta, ao mesmo tempo que Jesus levanta aquele menino, Jesus levanta novamente o ânimo daquele pai, e levanta aquela geração que tinha até então pouca fé, aquela geração incrédula, aquele demônio da incredulidade. Alguns estudiosos dizem que quando Jesus tem aquele momento com os discípulos, que Jesus ali já num momento íntimo com os discípulos, retirado da multidão, os discípulos vão chegar diante de Jesus e vão falar assim: por que nós não conseguimos expulsar? E segundo alguns estudiosos, Jesus estava falando ali, não era uma, que tem gente que sabe tanto o nome do demônio, irmãos, sabe mais nome de demônio do que nome de personagem da Bíblia. Ele fala os nomes dos Tranca-Rua, Enxucaveira, Zé Pilintra, ele conhece todos os demônios aí, mas se você perguntar para ele um personagem da Bíblia, ele não sabe. Jesus não estava falando ali de um demônio forte, não. O que Jesus estava falando era do demônio da incredulidade. Essa costa de demônio, essa casta de demônio, só sai com jejum e oração. É como se Jesus estivesse falando: vocês têm que jejuar mais, vocês têm que orar mais, vocês têm que ler a palavra mais, porque isso vai promover fé na vida de vocês. E é essa fé que vai fazer com que aquilo que ele mesmo disse no capítulo 9, verso 23, tudo é possível aquele que crê. Ou seja, ele ia contradizer algo. Peraí, tudo não, tem alguns demônios que não saem com fé, só sai com jejum e oração. Ele ia se contradizer, irmãos? Claro que não, ele estava falando da incredulidade. Então, se você tem uma vida prática, se você tem fé, você ora. Se você tem fé, você vem na igreja. Se você tem fé, você ama o próximo. Se você tem fé, você lê a Bíblia. Porque se você não tem fé, você vai fazer para quê? Para agradar alguém? Você vai perder tempo? Ficar 1 hora num culto, se você não tem fé em Deus, você vai vir para quê? Tem alguns que vêm para arrumar namorada, né? Mas não arruma, vai embora. Mas você vem porque você tem fé. Então Jesus estava falando para os discípulos, né? Procure jejuar mais, procure orar mais, procure ter uma vida de devocional maior com Deus, que isso vai promover na sua vida a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ouça mais a palavra. Então, para a gente finalizar nessa noite, qual fé nós temos tido? Será que aquela fé religiosa? Aquela fé, mas porque falaram isso tem que ser assim, se não for desse jeito eu não aceito nenhum jeito. Aquela fé na fé de alguém, eu tenho fé por quê? Porque o pastor falou. Não, você tem que ter uma fé, irmãos, pautada na sua intimidade com Deus. Uma fé sem intimidade, irmãos, não gera confiança. Se alguém chegar aqui para mim e falar assim para mim: a irmã Glácia vai te dar, vai te dar um abraço, eu sei que é verdade, irmãos, porque eu tenho intimidade, eu sei que ela é uma pessoa que vai me dar um abraço. Agora, você pensar para mim aqui, fulano de tal lá fora vai te dar um abraço, eu não sei, eu não tenho intimidade, pode ser que sim, pode ser que não. Então nós precisamos ter um relacionamento de fé com Jesus, de intimidade, de alguém que fala com Jesus quando acorda, de alguém que se relaciona com Jesus quando está trabalhando, de alguém que tem intimidade de falar com Jesus quando vai dormir. E essa fé gera essa intimidade, está entendendo? Que às vezes não amanhece na nossa vida, a gente fala que tem uma fé. Mas que fé que é essa que não tem intimidade? Que fé que é essa que você não vem no culto porque está calor? Que fé que é essa que você não vem porque você está cansada? Que fé que é essa que você não vem porque você não gosta do seu irmão? Que fé que é essa que você vem porque fulano falou coisa que você não gostou? Que fé que é essa que você prefere ficar em casa assistindo televisão, um jogo de futebol? Que fé? Não é fé, é incredulidade, irmãos. É uma fé sem intimidade. Então Jesus estava promovendo na vida
daquela multidão, daqueles discípulos, uma nova forma de enxergar o que é fé. Então eu queria que você nessa noite fechasse os seus olhos, enquanto o Ministério de Louvor viesse aqui, você fechasse os seus olhos. Eu não sei o que tem causado uma noite escura na tua vida. Talvez seja algo na tua casa, no teu relacionamento com os filhos, como esse pai, no teu relacionamento conjugal, na tua vida financeira, uma enfermidade, uma decepção, um complexo interior, uma rejeição que você teve na infância, um trauma, quem sabe uma mágoa, um ressentimento, algumas coisas que têm permitido que as suas noites sejam mais escuras do que você gostaria. Mas o que eu queria dizer para você nessa noite é que você não deve permitir ser pressionado por aquilo que não lhe é permitido por Deus. Não permita que seus medos, seus traumas, seus fracassos, ou que uma palavra lançada contra a tua vida continue escurecendo a sua visão. Jesus nos ensina nessa noite a nos rendermos à autoridade de Jesus e não à autoridade de homens e mulheres somente. Ele nos ensina nessa noite que a maior autoridade na nossa vida é aquilo que Jesus tem para nós. Jesus ensina que nós precisamos, mesmo diante das pressões da nossa vida, nós precisamos fazer algo para as pessoas que estão à nossa volta. Isso vai nos facilitar a enxergar o amanhecer. Não permita que as suas frustrações frustre e gere em Jesus uma decepção. Não ignore a presença de Jesus, amado, Ele está aqui nessa noite. Não permita que você saia daqui da mesma forma que você entrou e tenha a mesma vida que você tinha. Esse texto nos ensina a eliminar a origem dos problemas. Quem sabe o Espírito Santo está mostrando para você nessa casa o que você deve fazer na tua casa. Primeiro você deve começar a descansar como realmente deveria. Também não permita que a sua humanidade seja camuflada. Mostre para Jesus o quanto você precisa dele, o quanto você precisa de ajuda. Peça ajuda. Não espere alarde, irmãos, para enxergar que Jesus já está fazendo. Não queira autopromoção. Também não se deixe levar pelas aparências enganosas. Nem tudo é aquilo que você está pensando. Satanás está distorcendo a tua visão. E esse texto nos ensina que diante da noite escura, Jesus vem para nos levantar. Ele levanta o menino caído. Ele traz esperança para aquele pai. Ele restaura aquilo que estava afligindo os discípulos e traz fé para aquela geração. Então permita nessa noite que Jesus coloque na tua vida a fé necessária. Talvez você está dizendo, eu sou tão leigo. Jesus está dizendo, eu capacito os escolhidos. Quem sabe você entrou aqui dizendo, eu já tentei tantas vezes ter um filho e não consigo. Jesus está dizendo, você se esqueceu que eu sou aquele que abre o ventre. Eu sou aquele que traz à existência aquilo que ainda não existe. Talvez você entrou dizendo aqui, meu casamento não tem mais jeito. Jesus está dizendo para você nessa noite, você não entendeu ainda que eu quero construir a sua vida de uma maneira diferente. Você está dizendo nessa noite tantas coisas negativas, Jesus só está dizendo coisas positivas. Que você deve continuar orando pelos teus familiares, que você deve continuar crendo no seu milagre, que você deve visualizar já o teu milagre. Visualize ele, visualize, chame ele pelo nome, filho, filha, chame ele, chame a sua prosperidade, diz, vem prosperidade, porque eu quero desfrutar dessa paz com a minha casa, com a minha família, eu quero ter para repartir com os meus irmãos. Oh, cura, vem, porque eu tenho tanta vontade de trabalhar, eu tenho tanta disposição na obra, mas as limitações não me deixam. Mas eu creio nessa noite que eu vou estar ainda esse ano fazendo aquilo que o meu corpo não permitia. Vem, sinta a presença de Jesus neste lugar, não perca a oportunidade que Ele te dá de dizer para você nessa noite, tem alguém te pressionando, tem alguém te aprisionando, Satanás está te aprisionando, mas a partir de agora eu entro na tua frente, eu tomo a tua direção, e é eu que vou agora lutar as suas lutas.
Aquilo que te afligia não vai mais te afligir. Aquilo que atacava a tua casa não vai mais te atacar. Aquilo que te causava medo, incredulidade, agora está sendo tirado da tua vida. Porque eu entro na tua frente, eu tomo a sua frente. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Igreja, se coloque de pé. Se você puder nessa noite, dê a mão para alguém, para orar com essa pessoa e louvar com essa pessoa. Talvez Deus vai transferir a unção de alguém para a tua vida, a fé de alguém para a tua vida. Talvez nessa noite Deus vai trazer o olhar diferente de alguém para a tua vida. Aproveite esse momento de adoração. Aproveite esse momento que Deus habita no meio dos louvores. E permita nessa noite ser alcançado por esse poder. As coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o adorando a Deus neste lugar. Se Deus fizer, e Ele é o Deus que faz. Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, sempre será.